Olá pessoal, aqui é Elton Paixão da Luel Cactus e hoje eu vim trazer um assunto bem polêmico no meio dos cactos, algo que eu não vejo sendo muito dito nos grupos, porém é um acontecimento muito corriqueiro dentro de quem tem cacto para reprodução e também para quem quer embelezar seus cactos, para quem quer acelerar o processo. Que vamos falar hoje sobre cactus enxertado. Pode ser retirado do cavalo? A gente não vemos isso sendo falado com muita frequência, porém é algo que ocorre naturalmente dentro de quem está trabalhando com as cactáceas e quer acelerar esse processo depois de um tempo que as plantas se mostram já com um bom desenvolvimento, com uma boa força, ser colocada para enraizar, para que ela fique em suas raízes próprias e fique algo mais bonito. Apesar de eu não ter nenhum problema com os cactos enxertados, mas chega um momento que nós queremos colocar esses cactos para ter o seu próprio desenvolvimento, ter o seu próprio forma natural, né? O que é que acontece? O enxerto é uma forma muito boa de estar protegendo, né? Mas algumas plantas em raiz própria se mostra a sua beleza também bem maior do que muitas das vezes enxertada. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas plantas e vamos falar um pouco aqui sobre a experiência que nós temos nessa questão e dar algumas dicas a vocês sobre como ser feito, né? E entre outras coisas. Vamos lá. Aqui, ó, tem um Myriostigma, né? Astrophyton Myriostigma Ozuka V-Type. Um dia essa planta aqui ela já foi enxertada. Hoje ela está em raiz própria, já soltou florações, está com um cara que vai sair brotos. Esse daqui é outro Astrophyton Myriostigma Ozuka V-Type, com um pouco de característica fucúrio. Então o que acontece? Essa planta aqui também um dia já foi enxertada. E ela foi enxertada em cacto Marginatus cereus. E olha, veja só. Aqui vocês podem ver que ela está com frutos. Então é uma planta que está em seu pleno desenvolvimento, em suas raízes próprias, que aqui elas já estão dando os seus frutos, já tem muitas proles dela, já tem até proles espalhadas em todo o Brasil desse Ozuka, que ele é magnífico, um dos mais bonitos que eu tenho. Aqui nós vamos ver algumas plantas tipos mais recentes que eu coloquei para raiz própria. Esse daqui é um Astrophyton Asteria Fucúrio cristata variegata. Então essa planta hoje está em raiz própria, mas também um dia já foi enxertada em Selene cereus grandiflora. Esse supercabuto também foi de raiz, foi feita a micro enxertia e hoje está em seu pleno desenvolvimento. Você pode ver, ó, está com frutos, já deu flores. Então, o que isso acontece? Aqui foram plantas que foram retiradas dos seus cavalos. Tem fucúrio, Astrophyton Myriostigma, fucúrio acujo. Se você pode ver aqui, ó, aqui tem uma rachadura por conta
de muita hidratação. Então a planta cresceu, que abriu, mas isso não tem nenhum problema. Veja, é uma planta que hoje está em raiz própria. Então isso mostra que ela está num pleno desenvolvimento e um dia também ela já foi enxertada. O que é que acontece pela experiência? É que, entre outros, tem esse daqui também, e entre outras que nós temos ali dentro da nossa estufa. O que é que acontece? Quando o enxerto é em Cereus, por conta que é um cacto bem fino, ótimo para microenxertia, tem um pump muito bom de desenvolvimento. Quando nós colocamos para enraizar, o ferimento é bem menor, então a cicatrização é bem mais rápida e eles vêm enraizar com uma maior facilidade e maior velocidade. Pela nossa experiência aqui, quando nós tiramos eles de um enxerto maior, tipo Myrtillocactus, geomatrizante, entre outros, né, que nós podemos ter enxertado, o ferimento é maior, demora mais a questão do desenvolvimento. Eu botei esse Onzuka aqui porque esse Onzuka também foi um que estava em Cereus. Então o que é que acontece? Nós tiramos ele do cavalo, porém quando colocamos ele para enraizar, percebemos que o seu desenvolvimento não estava tão bom como os outros que a gente tinha tirado. Então, por conta dessa genética aqui ser uma genética muito boa, muito bem apurada, e a gente não queria perder, quando eu percebi que o nível de desidratação dele estava muito prolongado e ele não estava mostrando o que a gente esperasse, eu coloquei ele novamente no cavalo, agora num Myrtillocactus geomatrizante. Então, isso às vezes acontece, né? E aí vai uma questão tipo de observação, quando você percebe que não está se desenvolvendo do jeito que você acredita, então você coloca novamente no cavalo. Mas é também, vamos supor que você faz 50 enxertos, vai acontecer isso mais ou menos com 2. Agora nós também temos que observar que cada um tem o seu desenvolvimento de acordo com o seu tempo, porque tem plantas que a gente coloca para enraizar em 15 dias, elas já estão com as suas raízes, em um mês já tomou todo o pote, mas tem outras que são bem mais lentas. Mas aí é uma questão também que a gente temos que ter um pouco de paciência. Aqui eu trouxe alguns microenxertos, né? Olha, aqui são as Tropton, astérias, quicos monstruosos. Plantas daqui da nossa genética, de mistura de plantas tailandesas com outras plantas que temos aqui. Então vem nos dando umas coisas bem interessantes. E nada nos impede no futuro de a gente colocar essas plantas para enraizar. Às vezes, por conta de ser monstruosa e demandar muita força para a quantidade de cabeças que elas tenham, possa ser que demore mais um pouco, mas nada que impeça o seu desenvolvimento em raízes próprias. Aqui eu também trouxe alguns cactos que a gente não pode de forma alguma tirar do cavalo por ser cactos áureos, né? Se a gente for trazer para uma linguagem do ser humano, seria albino, né? Esses cactos aqui, eles não produzem clorofila e por causa disso não faz fotossíntese. Então são plantas bem sensíveis, né? Tem esse gímeno, tem esse outro gímeno. Também eu trouxe esse astérias aqui, ó. Como vocês podem ver, ele não é uma planta áurea, né? Ele tem pigmentação verde. Porém, o que é que acontece? É uma planta que, apesar dele ter pigmentação verde, ele poderia vir sim a enraizar normalmente. Ele não vale a pena correr o risco de no futuro tirar ele do cavalo para que ele venha enraizar
porque o desenvolvimento de uma planta feito essa daqui seria um desenvolvimento muito lento, né? Seria muito sofrido para ele, tá tendo força de enraizar normalmente. Aqui, ó, também tem um cacto aqui, que esse cacto aqui já foi em raiz própria e eu enxertei logo quando nós começamos nessa visão de reprodução. Porque queria, hoje é tão fácil de encontrar, né? Gymnocalycium variegata, então eu comprei essa planta e enxertei para acelerar o processo de floração, para poder estar fazendo cruzamento. Então, hoje em dia eu não tiraria, né, ela do cavalo, por conta que ela tem uma grande tonalidade amarela e pouquíssimo verde, e não valeria a pena para mim correr o risco de perder essa planta, que é um exemplar muito lindo, né, e que já nos deu muita felicidade vendo os danos, e agora a gente vai fazer cruza com ele nos importados, até já fez, eu nem lembro mais, é tanta coisa. Mas então é isso. Se vocês adquiriram alguma planta enxertada e for plantas tipo normal, trouxe alguns super cabuto aqui que estão em Selencereus, e que a pessoa que adquirir uma planta dessa, depois no futuro pode estar colocando ela para enraizar, que normalmente ela irá enraizar, irá se desenvolver, irá gerar semente, assim como uma planta normal que nunca passou pelo processo de enxertia. O que é que acontece? Tem alguns cactos que são tuberosos, né? Que tem aqueles tubérculos nas suas raízes. Aqueles ali, eles mostram mais que um dia ele possa ter sido enxertado, por conta que o desenvolvimento não vai mais soltar aquela raiz de tubérculos. Ele vai ter mais raízes alimentadoras, raízes mais finas. Porém que também não impede, tipo Ariocarpus, a Lophophora, né, conhecida como peiote, que não impede também deles ficar em raiz própria e passar pelo processo de enxertia e colocar eles para enraizar normalmente. Então é isso, pessoal. A gente só queria abordar um assunto que eu acredito que não é muito abordado para quem está começando a colecionar. Muitas das vezes compra planta enxertada, mas não curte o tanto feito a gente gosta de plantas enxertadas, então quer ter plantas em raiz própria e que só quer ter um desenvolvimento bem mais rápido. Consegue adquirir uma planta, vamos supor, enxertada, assim, Selencereus, bem mais em conta do que uma planta em raiz própria. Então o que é que eu posso fazer? Espera, tem um pouco de paciência, apesar que é bem rápido por conta que está enxertada. Então, quando ela tiver um bom desenvolvimento, um bom crescimento, que a pessoa perceber que aquela planta já tem uma força, que ela vai conseguir soltar a sua raiz normalmente e passar por todo esse processo de estresse, normalmente ela possa vir fazer para que coloque a sua coleção em raiz própria. Não é desmerecendo o enxerto de forma alguma, ou querendo colocar aqui ponto de vista de ser mais bonito ou ser mais feia. É apenas um gosto de cada um, e que nós estamos aqui para ajudar e tirar a dúvida de vocês a respeito disso, que é um processo que pode sim acontecer, que é um processo bem simples e natural, que não tem esse bicho de sete cabeças, que não tem essa questão de o que você pode usar é um enraizador para ajudar a acelerar o processo, não tem essa questão de um substrato específico, não, você já pode botar até num substrato definitivo, que eles vão enraizar normalmente, e quando você perceber eles vão estar bem ali. Não existe, e nem nós estamos aqui para trazer ideias para apenas criar conteúdo, não. Nós estamos aqui para trazer um conteúdo de conhecimento, para que se cresça a cultura cada dia mais da cactácea e se evolua dentro do nosso país. Então é isso aí, pessoal. Aqui é uma colaboração, mais uma vez, da Luel Cactos com o desenvolvimento das cactáceas aqui no nosso país. E a gente hoje abordou o assunto do aspecto de que plantas enxertadas também podem enraizar e crescer naturalmente
em suas raízes próprias, dando flor e fruto no seu tempo de desenvolvimento natural. Então, muito obrigado aí a todos que estão fazendo parte dessa nova fase da Aloel Cactus, de trazer conteúdo para o YouTube. E desde já nós agradecemos cada um aí para vocês. Se vocês puderem estar curtindo, para vocês puderem estar comentando, se vocês puderem estar compartilhando e também se inscrevendo para fazer parte, para que a gente cada vez mais possa estar querendo trazer conteúdos aqui bem interessantes para vocês, pois nós estamos com muita ideia. Pena que o nosso tempo é muito corrido, senão a gente poderia fazer vídeo todos os dias, mas infelizmente eu queria fazer 3 vídeos por semana, mas eu não estou nem dando conta nem de fazer um. Então, desde já, eu agradeço a cada um de vocês aí que está com a gente e até o próximo vídeo sobre as cactáceas aqui do nosso canal. Cheiro, cuida!